Primeiro, obrigado também pela oportunidade de estarmos aqui hoje falando um pouco do Brasil, desse país de todos nós, que muitos aqui conhecem, e um país que ao longo dos últimos anos tem grandes desafios. Nesse momento, nós estaremos mais uma vez no Congresso Nacional debatendo algumas das reformas que pretendemos, e há que se dizer que algumas pretendemos há décadas fazer. Falamos nesse momento de reforma tributária. E o Brasil, ao longo dos últimos anos, décadas talvez, fala em fazer uma reforma tributária. Nós temos lá um perverso sistema de tributação que, na sua amplitude e na sua magnitude, ele não alcança os objetivos para os quais ele foi idealizado. Muito burocrático, um sistema que penaliza a produção, um sistema que penaliza o consumidor, o cidadão, as empresas e o empreendedorismo. Reformar isso talvez tenha sido cantado em versos e prosas, falado em debates, mas pouco se fez ao longo dos últimos anos. Mais uma vez, o Congresso brasileiro terá essa oportunidade de debater esse tema, mas a mim, pessoalmente, como brasileiro e hoje como governador do meu estado, eu temo que nós estamos enfrentando esse problema mais uma vez, começando pelo lado errado. Como que nós vamos discutir a tributação, aquilo que o Estado brasileiro vai cobrar do seu cidadão, das suas empresas, se antes nós não tornarmos esse Estado um pouco mais eficiente? O Estado brasileiro é caro, o Estado brasileiro é burocrático, o Estado brasileiro custa muito para o cidadão. Lá nós temos um equívoco, muitos, ao meu ver, frases que são ditas e repetidas, e muitas vezes é dito que o Estado tem muito dinheiro. Eu ouço isso, cidadão comum, ele fala, o Estado tem muito dinheiro. E eu compreendo que essas pessoas não conseguem entender que não existe dinheiro público, não existe dinheiro do Estado. Existe o dinheiro do cidadão, das empresas, que o Estado se apropria para prestar serviços à sociedade, ao cidadão. Se nós temos um Estado ineficiente, cada vez cobraremos mais, e é isso que tem acontecido no país ao longo dos últimos anos. Compreender isso e atacar de forma disruptiva, e não fazer aquilo que, como sempre, normalmente nós fazemos. Fazemos algo e dizemos, fizemos o que foi possível fazer nesse momento. Eu espero que o Congresso Nacional brasileiro possa fazer o que é necessário para mudar essa trajetória no nosso país. Mas independente disso, independente de erros e acertos, o nosso país tem muitos acertos e nós, estados brasileiros hoje, e eu represento o estado de Mato Grosso, que é um estado que é eminentemente ligado ao agronegócio. O agronegócio é, sem dúvida alguma, um dos mais importantes setores da economia brasileira. Desenvolvido do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, do Espírito Santo ao Acre, é uma cadeia absolutamente longa, não pela amplitude na presença no território nacional, mas porque ela também ativa muitos outros setores. A indústria metalmecânica, a indústria de aço, a indústria de vários setores são impactadas fortemente pelo desempenho positivo do agronegócio brasileiro. É uma importante cadeia que nós somos um player global. O que nós produzimos ali na América do Sul, no nosso país, chega a mais de uma centena de países e chega de forma competitiva. Ontem eu tive a oportunidade de estar aqui no estado de Nebraska, vendo com eles importantes tecnologias que eles adotam na irrigação e com isso conseguem ser quase 3 vezes mais produtivo que nós conseguimos em algumas das nossas commodities. Entender isso e aplicar isso no território brasileiro pode fazer uma grande diferença nos próximos anos. Precisamos crescer e o Mato Grosso hoje, temos a honra de liderar nesse setor, a produção agrícola, somos o maior PIB agrícola do Brasil hoje. Nós exportamos e agora a balança do primeiro trimestre, mais de 40% do saldo da balança comercial veio das exportações e principalmente das exportações feitas pelo estado de Mato Grosso. Nós temos lá oportunidades para investimento na transformação. Esse é um grande desejo, transformar, agregar valor, além de um desejo, um desafio, porque aí nós começamos a entrar em tantas outras reformas, e aqui quero parabenizar mais uma vez o presidente pela reforma trabalhista que foi feita e que alguns ousam em dizer que é necessário retroagir. Presidente,
Eu acho que no Brasil nós aprendemos muito a conviver com os problemas e temos medo de tomar decisões disruptivas e que possam mudar o rumo da história e da trajetória. E aquela reforma trabalhista deu alguns passos importantes e eu peço, e aqui nós temos representantes do Congresso Nacional, que não permita que o país possa retroagir. Enquanto isso, lá no nosso Mato Grosso, nós haveremos de continuar fazendo aquilo que eu acho que é indelegável e que deveria ser papel do Estado brasileiro. O Casagrande, que me sucedeu aqui, me antecedeu, falou sobre um importante pilar da administração pública, que é o equilíbrio e a gestão fiscal. Se você não tem capacidade de investimento, e aqui nós temos grandes empresários, sabe disso, nenhuma empresa pode se perpetuar e ter longevidade se ela não for capaz de fazer investimentos, de inovar, de construir novos mercados. E o Estado brasileiro, na média, perdeu ao longo das décadas a sua capacidade de investir. O Estado brasileiro hoje investe muito pouco. A falta de investimento público desanima o investimento privado. Quantas vezes nós padecemos com as infraestruturas? Quantas vezes nós somos penalizados nos diversos cantos e atividades econômicas por uma infraestrutura que não corresponde aos desafios que o Brasil tem? No Estado de Mato Grosso, quando lá entrei há 4 anos atrás, tivemos a oportunidade de implementar um duro, mas duro ajuste fiscal. No início, tive retaliações, como normalmente acontece quando você toma as medidas corretas. O tempo passou, o resultado veio e a população consegue compreender que este é o caminho. Nós estamos, nesse momento, no Estado de Mato Grosso, investindo, senhor presidente, 19,2% da nossa arrecadação. Ao longo dos últimos anos, estamos acima da casa de 15% e, com certeza, iremos manter esse pilar e mantendo esse investimento. Se nós investimos em infraestrutura, se nós investimos naquilo que é indelegável à iniciativa privada, na segurança pública, na educação, na saúde, e conseguimos dar retorno efetivo, isso atrai e estimula o investimento privado. Se você percebe que um Estado, que um país, que uma nação faz a sua parte, isso estimula o investidor privado a também acreditar, porque você demonstra claramente que está acreditando. Então eu vejo que nesse momento nós teremos nesses desafios que estão sendo colocados diante do Congresso Nacional. Desafio de fazer reformas, e eu espero que verdadeiras reformas, que não seja um arremendo, que não seja algo que mais uma vez possamos dizer que foi apenas o possível. Nós haveremos de construir um país que seja o país do presente. Muito de nós que aqui estamos, crescemos ouvindo dizer uma frase que está eternizada na memória do nosso país. O Brasil é o país do futuro. Mas aonde está esse futuro? Quando ele chegará? Quando ele se tornará presente para nós, ou para a grande maioria dos brasileiros que espera muito de todos nós, que somos de alguma forma líderes e que temos a importante missão de tomar decisões em nome dessa população. Eu espero que o Congresso Nacional compreenda isso, que nós possamos juntos, de alguma forma, governadores, prefeitos, empresários, homens e mulheres, de alguma forma, conspirar nesse sentido, e aí sim nós vamos fazer com que esse país do futuro esteja ao alcance de todos nós no presente. Enquanto isso, no nosso Mato Grosso, nós vamos continuar produzindo alimentos, vamos continuar fazendo aquilo que hoje está entre as grandes prioridades mundiais, que é a segurança alimentar e também a segurança ambiental. Nesses dois quesitos, nós temos muito a contribuir. O Mato Grosso é um grande produtor das principais commodities agrícolas e preservamos 62% do nosso território. Se existe no mundo alguns bons exemplos de sustentabilidade, certamente Mato Grosso está entre um deles. E é isso que eu gostaria de convidar os senhores, senhoras, investidores, para conhecer o nosso Mato Grosso e fazer parte do seu presente e do seu futuro. Obrigado. Bom dia a todos.